Janela do Céu. Estamos de volta com o nosso programa Janela do Céu. Estamos aqui em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, conversando com o nosso irmão João Batista Gomes, que estava compartilhando da sua vida, da sua caminhada, que há muitos anos já é convertido, já está no Senhor, mas que recebeu uma palavra diferente, né? Não que não esteja na Bíblia, mas algo que tivesse uma abrangência, né? Mais aprofundada, que trabalhou o seu coração e hoje está aqui firme, né? Na palavra do Senhor, na igreja, e tem aí perseverado nessa busca. E agora, nesse segundo bloco, gostaria de perguntar quais as coisas mais fortes, assim, porque sempre tem coisas que Deus mexe no nosso coração, né? Que aquilo ali nos enraiza em Deus mesmo, né? Nos momentos que a gente está fraquejando, que a gente está com dificuldades, Deus nos lembra, né? Que ali o Senhor esteve conosco, e aí aquelas palavras e aquelas experiências que nós tivemos com Deus, aquilo nos leva, né? A ver que Deus, Ele exerce o seu poder, a sua misericórdia, como diz aquela palavra, né? Que as misericórdias do Senhor se renovam de dia em dia, e quando nós precisamos tomar um novo fôlego, aquelas coisas que Deus já fez na nossa vida nos lembram, né, que Deus, Ele é fiel sempre. Eu gostaria que o irmão relatasse as coisas mais profundas assim que o Senhor trabalhou, porque já teve uma experiência de receber o evangelho da graça, né, e depois o evangelho do reino. Quais as coisas que o Senhor mais operou no teu coração? Agora eu estava pensando, né, quando a irmã... É um momento de exposição, né? Mas é tremendo, porque é o perdão, né? Eu não sei... as maiores experiências da minha vida, assim, foi com respeito do perdão, né? No relacionamento, no trabalho, dos negócios. É o perdão, né? Até suspiro, né? Porque muitas libertações o Senhor fez a respeito com revelações de perdão, né? E toda vez que fala sobre perdão, eu nunca me esqueço que um dia nós estávamos em Florianópolis, né? Essa foi uma das experiências de vida, né? Que eu compartilhei e Deus tocou no irmão, né? Que eu vou contar a minha história de perdão dentro dessa história. Eu estava em Florianópolis. A maioria das vezes nós tiramos férias em Florianópolis, né? Nós temos família lá. E nós congregamos lá na igreja, né? E nós estávamos num grupo familiar. Lá acho que Ingleses, na praia de Ingleses, né? E aconteceu que nesse grupo familiar eu fui dado a oportunidade e eu dei testemunho sobre um perdão que Deus tinha feito, que eu tinha liberado perdão, né? Que eu tinha um chefe muito carrasco, assim, e ele fazia o que queria comigo, né? E eu muito rejeitado, né? Sempre queria agradar, né? E aquilo ali foi acumulando. Eu na moral queria agradar, mas também aquilo ali foi me enchendo de amargura, ressentimento contra ele, né? E aconteceu assim que no momento que mais precisava assim do trabalho, ele pegou e me demitiu, né? Foi no momento assim que eu trouxe meus pais para Venâncio, morar comigo em Venâncio, e eu precisava daquele valor, ele sabia daquilo, né? E nem tinha necessidade dele ter me demitido, né? Foi uma coisa meia do Senhor, né? Totalmente do Senhor, porque o Senhor quer quebrar, né, os vasos, né? E aquilo me criou uma amargura muito grande, que eu fiquei 5 anos e ele me fazendo de trouxa, sabe? O diabo me botando, o inimigo da minha alma, querendo me colocar contra ele e fazer uma lambança, né? Que é o objetivo dele, matar, roubar e destruir, né? É o objetivo dele. E o do Senhor é nos apacentar, né? E eu fiquei acumulando aquela amargura, aquele ressentimento, né? Mas o Senhor em nenhum momento fez faltar nada. Nenhum momento, né? Mas eu fiquei amargurado com ele, né? Mas aí o Senhor já deu trabalho lá. Desde essa época eu comecei a trabalhar, fazer trabalho autônomo, né? E nunca o Senhor deixou faltar trabalho para mim. Comecei a arrumar computador de cliente, comecei a fazer site, essas coisas, né? Como até hoje faço, né?
E é tremendo, porque o diabo bota a culpa em ti, que a pessoa fez tal coisa, mas Deus estava dando uma profissão para mim, né? E aconteceu que eu comecei a acumular aquela amargura e ficar nas minhas noites, assim, eu ficava meditando, eu vou botar esse cara na justiça e vou tirar uma grana dele, né? Que é o diabo que é compensação, né? Para satisfazer aquele vazio da alma, né? E eu fui por dias, não me lembro se meses, assim, né? E um dia, assim, tava assim no limite, assim. E eu comecei a pensar, né? E até perguntar assim, e aí, eu acho que uns 200, 300 mil, acho que eu consigo arrancar de tudo que esse cara me fiz de trabalho de graça. Comecei a alimentar aquela amargura, né? Aquele ressentimento, né? E eu pensava assim pra mim, e o que mais? E o que mais? Que parecia como se eu estivesse falando com alguém, né? E depois eu entendi quem era, né? E o que mais, né? E chegou um momento assim da noite assim que eu disse, então tá, é isso aí, fechei uma conta, né? Mais ou menos assim. Sim, fecha a conta, né? E aí naquele momento o Senhor me iluminou. E eu disse assim, então diabo, né? Eu troco tudo isso pelo reino do Senhor Jesus, né? Troco tudo isso. E naquele momento saiu uma coisa tão grande de dentro de mim, como se... Igual a gente vê em desenho animado, né? Sai aquela coisa preta de trás, né? Eu vi aquilo lá saindo do meu coração, né? Aquele peso saiu na hora, a hora que eu liberei perdão, né? E esse é um dos maiores testemunhos da minha vida, isso já faz mais de 10 anos. E aí depois disso, com essa experiência, isso me faz, toda vez que eu tenho amargura de alguém, eu lembro daquilo. Que quando eu estou amargurado com alguém, eu estou coabitando, eu estou coabitando com Satanás. Quando eu fico fazendo engenhocas para prejudicar a pessoa que eu acho que me prejudicou, né? Então eu estou tendo relações com aquele inimigo, com o meu inimigo da minha alma, né? E eu dei esse testemunho, né? E depois daquilo, e Deus me tirou, e tanto que Deus nunca deixou faltar nada, né? Mas principalmente me deu paz, que eu não tinha paz, né? Mas o diabo, ele pega e faz uma tramóia assim, que acha que tu tem paz, mas tu não tem, porque tu fica tem até um louvor que fala, né? Muito antigo, né? Julga a minha causa contra meu adversário. Toda vez que eu penso nessa causa, né, eu fico prostrado. E realmente, toda vez que eu pensava naquela causa, eu ficava prostrado, né? E aquilo o Senhor me libertou, né? E eu terminei esse testemunho, dei esse testemunho lá, né? E aí, o que aconteceu? O irmão, ele nem esperou a hora de compartilhar, ele já falou: irmão, eu tenho uma coisa para te falar. Eu tenho várias pessoas que ficaram me devendo. Ele tinha um comércio lá em Jurerê, e essas pessoas ficaram me devendo, né? E eu tenho muita dor por eles terem me devendo. E era tipo assim, 100 mil, 50 mil, né? Ele tinha um comércio, né? Ele fazia o fiado e eles ficaram devendo. E o senhor falou comigo essa noite, né? E aí o mais tremendo de tudo, né? Que isso faz uns 2 anos atrás, né? O ano passado nós não fomos pra praia. Esse ano nós voltamos lá. E o irmão Marco, que era o líder lá, ele testemunhou que esse irmão foi lá liberar perdão por pessoa, né? E eu quero dizer para os irmãos que isso é a maior alegria da minha vida, né? Compartilhar da vitória do Senhor sobre Satanás e seus demônios, né? Pisar na cabeça da serpente, né? Imagina, irmãos, esse irmão foi lá e liberar perdão de pessoa em pessoa. Não deveria ser o contrário, as pessoas lá pedir perdão. Não, ele que era o ofendido, se fez como Cristo e foi lá pedir perdão, né? Ele disse assim: eu não quero mais ter nada contra ti, eu quero liberar perdão para ti, né? E se eu tinha alguma dívida contigo, eu te perdoo, né? Se um dia tu quiser me pagar, eu não vou rejeitar, né? Mas eu não tenho mais nada contra ti. Irmãos, isso é o maior testemunho dentro da igreja, né? E muitas vezes assim eu vejo assim que o Senhor, ele tem vencido Satanás através do perdão dentro da igreja, né? Quantos irmãos ficaram amargurados com liderança, né? E era só uma palavra, né? Se humilhar, né? Pedir perdão, liberar perdão, né? No casamento, né? Quantas vezes assim, às vezes eu me sentia assim, me achava que eu estava com a razão, né? Que razão? A razão é comida da serpente, né? Então Satanás se alimenta da razão, né? É pó,
né? E quantas vezes eu me sentia assim, minha esposa fez isso, fez aquilo, né? E aí eu me sentava lá no escuro, né? Que o diabo gosta de deixar a gente na penumbra, né? E aí Deus me dava a iluminação, assim, né? Mas tu ama a mim ou tu ama Satanás, né? E aí naquele momento eu me acordava e ia lá pedir perdão pra minha esposa, né? Bárbara, me perdoa, né? Porque eu entendi que fazendo aquilo eu estava humilhando Satanás e seus demônios, né? Então, irmãos, eu quero deixar isso, que é uma das maiores experiências que Deus tem me dado diariamente, é sobre o perdão, né? Até ontem aconteceu, né, que eu gosto de comida temperada, e o cozinheiro, mestre Cuca, aqui em casa sou eu, né? Minha esposa é mais das coisinhas pequenininhas, né? Trabalhos manuais, essas coisas, né? E ela queria muito comer uma lentilha, né? Né? E aí eu fiz a lentilha, mas eu fiz uma lentilha temperada, né? Como bom gringo, né? Que é, né? Mas não fiz tão temperada, mas ela queria uma lentilha só com sal, né? E aí beleza, eu fui lá, recolhi as coisas, aí cheguei no quarto, ela tava deitando assim, tu me perdoa? Aí ela falou assim, mas eu que tenho que te pedir perdão, porque eu murmurei. Eu disse, não, mas tu me perdoa, né? Eu vou tentar fazer uma lentilha só pra ti, né? Então é tremendo isso, sabe? Ela já estava constrangida, ela já estava indo lá me pedir perdão e eu fui lá. Irmãos, isso é tremendo porque isso é a autoridade do Espírito sobre a nossa vida, né? É a gente praticar o Cristo, né? E não precisa praticar o Cristo com grandes coisas, né? A gente muitas vezes quer glória. Eu tenho um grupo de 12, eu tenho um grupo de 50, eu lidero a igreja do Senhor em cidade X, mas não libera perdão para a esposa, não libera perdão para o esposo, tem a amargura dos filhos, né? Então não adianta nada que você está fazendo para o Senhor, é a obra em vão, né? Você está perdendo tempo, né? Então vai lá, te reconcilia com a tua liderança e segue em frente, né? Aí o Senhor vai valorizar o que tu está fazendo, né? E o Senhor tem acrescentado na igreja aqui em Venâncio os grupos, né? Então isso tem nos deixado mais amparados pelos irmãos, né? Então, glória a Deus, né? Queria deixar essas palavras, né? Que para mim, assim, é muita alegria que eu compartilho isso com os meus irmãos, né? Realmente é incrível, porque toda a igreja tem experiências, né, diárias com o perdão, por causa que nós somos orgulhosos, né? E o Senhor precisa trabalhar no nosso coração, e é através do perdão mesmo que Deus nos libera, né? Sai todo aquele peso, E é interessante que nós precisamos sempre identificar o verdadeiro inimigo, né? Que não são as pessoas, mas o verdadeiro inimigo é o diabo, né? São as nações, é a razão, é aquele motivo que nos convence de que nós estamos certos e os outros é que precisam mudar, é os outros que erraram conosco, né? Sendo que se eu tô amargurado e magoado, eu também tô errado, né? Porque o Senhor Jesus, ele sempre teve a atitude de perdoar, né? E algo muito interessante também, até outro dia eu estava escutando uma ministração, que não existe pessoa perfeita, né? A gente sempre espera que as pessoas venham ter uma atitude perfeita conosco, mas elas são tão fracas como nós, né? E por isso que nós nos amarguramos, porque nós temos a expectativa de que aquela pessoa nunca vai errar conosco. Mas isso não é verdade, né? Todas as pessoas, elas vão errar conosco porque nós somos da natureza humana, nós somos fracos, nós estamos em processo de restauração, né? Então, nós temos que ter essa visão, porque não existe pessoa perfeita. O que existe é uma pessoa que está ali sempre se humilhando todos os dias, e se ela continuar cada dia se humilhar na medida que Deus pedir, que Deus trouxer, ela vai estar com Cristo. Agora, se um dia eu me endureço e paro de me humilhar e acho que já tá bom por aqui, aí eu vou perder, né? Eu vou cair na apostasia, né? Mas se todo dia eu me humilhar naquilo que Deus me pede, né? Se todo dia eu buscar a presença do Senhor, Deus, ele vai acrescentando, né? Então, eu agradeço pela presença do irmão, de ter se disposto, né? Que o Senhor continue a trabalhar mais perdões, né? E o que o Senhor tem ainda para fazer. Não sei se quer liberar mais uma palavra. Eu queria só deixar uma palavra para os irmãos, né?
que é de Tiago 4 e 7. 4 e 6, né? Até o versículo 10, só para compartilhar, né, com os irmãos. Então eu quero ler com os irmãos, né? Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém, irmãos. Quero deixar essa palavra com os irmãos. Amém? Amém. Então, irmãos, se você também um dia precisar de algum serviço, né, da área do irmão, tá aqui. Já vamos fazer um marketing, né? Precisar construir um site, né? Prestações de serviço nessa área. Amém. O irmão pode contatar aqui, como uma vez existia, né? O irmão Kleider, acho que falava no Quintal Vivo, o irmão compra de irmão, né? Amém. E a gente tem que aprender isso, né? A estar se envolvendo, a estar nos relacionando com os nossos irmãos. Se você precisar de algum serviço, está aí o nosso irmão, né, para a gente fazer todas as coisas segundo o reino do Senhor. Então nós ficamos por aqui, que o Senhor te abençoe, que cada dia o Senhor possa estar trabalhando no teu coração todas essas palavras, tudo que nós temos ouvido da parte do Senhor, para que nós possamos estar com Ele naquele dia. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu, um programa com entrevistas. Janela do Céu.